uma manhã reunidos, podendo louvar o nosso Deus. Olhando para a Gabi agora, coitada, vai ficar segurando esse outro pé, Gabi. Quero ver se vai aguentar 1h30 hoje. 1h30 a gente vai. Irmãos, muito bom estarmos nessa manhã louvando, podendo ver as crianças também conduzindo a salinha, vendo bastante criança crescendo nos caminhos do Senhor. Isso é muito gratificante. E um privilégio de estarmos continuando com a nossa série. O tema de hoje já foi meio que exposto aqui. A Marta fez uma leitura falando do que a boca fala, é o que está cheio o coração. Também falamos na música, o tesouro que estamos buscando. És o tesouro que busquei. Eu não sei quantos prestaram atenção nessa letra. E o tema dessa manhã, não falei dessa noite, quase saiu noite e eu dei uma engasgada. Seu tesouro revela as profundezas do coração. O seu tesouro revela as profundezas do seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer por essa manhã, te agradecer porque o Senhor nos permite, ó Pai, estarmos reunidos como igreja, ó Deus, cada um aqui, podendo, ó Deus, dispor o teu coração para louvar ao Senhor em gratidão e prestar um culto de gratidão ao Senhor, ó Pai. Clamo, ó Deus, que a tua palavra que vai ser exposta, ó Deus, venha de encontro com nossas vidas, começando na minha vida, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser desafiados pela tua palavra, que a tua palavra, ó Deus, venha a transformar, que essa palavra, ó Deus, não seja somente uma mensagem num culto de manhã, mas seja uma mensagem que transforme nossa vida no decorrer dessa semana e nos outros dias também, ó Pai, que ela fique arraigada no coração, que possamos, ó Deus, estar refletindo nela e verificando em nossas vidas se precisamos ser transformados por ela. Com certeza precisamos, mas quebra o nosso coração, ó Pai, para nos deixar ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Na última pregação, extraímos algumas lições. Não sei quantos vão lembrar aí, a gente parou em 1 Samuel capítulo 18. Pode abrir lá. Estamos falando da vida de Davi. E estamos no capítulo 18. Na verdade, nós fizemos... Deixa eu puxar esse... Nós fizemos um resumo. Nós ficamos muito tempo distantes nessa pandemia, 8 meses, e a gente precisou fazer um resumão geral para poder recapitular e lembrar as ideias centrais do nosso contexto. Mas na última pregação extraímos lições da reação de de Saul, diante do quê? Diante do bom êxito de Davi, diante da popularidade de Davi e diante da presença de Deus na vida de Davi. Saul começou a ver as coisas e teve uma reação. Nós estudamos um pouquinho dessa reação, mais precisamente foi a inveja. Falamos sobre uma sabedoria terrena que carrega consigo todo tipo de confusão. E ali analisamos um pouquinho do cenário de confusão que Saul começou a gerar. Não obstante, vimos que onde há inveja, provavelmente há falta de domínio próprio, intenções maquiadas de boas intenções, indiferença com o próximo, ou uma falta de compaixão e uma inimizade por uma vida inteira. Esses pontos nós falamos no penúltimo domingo. E nós concluímos com a seguinte reflexão. Vocês lembram da pergunta? Que tipo de sabedoria há entre nós? Que tipo de sabedoria? E nós usamos como captação
um texto lá em Tiago, capítulo 3, versos 11 ao 18. Mas a descrição que esse texto de Tiago fala do que é a sabedoria do alto, não a sabedoria terrena, mas a sabedoria do alto, ela pode ser colocada, conforme Tiago, como atitudes humildes, puras, sincera, pacífica, amável, imparcial, cheia de misericórdia. Nós também refletimos sobre essa pergunta: será que nossa reação às impiedades da inveja são atitudes humildes, puras, sinceras, pacíficas, amáveis, imparciais, cheias de misericórdias? Como está sendo a nossa reação quando estamos lidando com sofrimentos e injustiça? Tendo em vista essa reflexão que fizemos na vida de Saul e abordamos um pouco paralelamente o que estava acontecendo na vida de Davi, hoje eu quero analisar as atitudes de Davi diante dessas intenções maldosas de Saul. Se for falar no texto de Tiago, eu não posso nem usar o termo maldoso, porque essa sabedoria, Tiago fala que é demoníaca. Essas intenções maquiavélicas, demoníacas de Saul. E é essas atitudes de Davi que eu quero extrair nessa manhã. E você deve estar se perguntando: Gabriel, o que o tema tem a ver com esse contexto? Você acabou de falar ali, ó, seu tesouro revela as profundezas do seu coração. É simples. Olha comigo, quando olhamos para a vida de Saul, podemos ver claramente que seu tesouro, ou vamos falar assim, o que ele tinha por mais precioso, era o seu reino, sua reputação, sua fama e sua própria glória. Esse era o tesouro de Saul. Mas em contraste a isso, por outro lado, podemos ver claramente que Davi tinha como seu tesouro algo que não é muito normal pensarmos como tesouro. O tesouro de Davi era a confiança em Deus. A confiança em Deus. Quando você olha até esse ponto que estudamos na vida de Davi, você vê um menino crescendo no pasto, confiante. Confiando que Deus é que provê, Deus é que concedeu a derrota com o leão, com o urso. A confiança de Davi que tinha contra Golias, aquele desafio que colocam como duelo de campeões, naquele contexto falava que quando existia um duelo, na verdade significava que um povo estava desafiando o Deus do outro povo. E aquelas pessoas que iriam para o desafio, para o duelo, representavam o próprio Deus. E Davi tinha tanta confiança em Deus que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ti. Lembra Golias falando: quem sou eu? Sou cachorro acaso para vir com pedra? Com cajado? Não. Não é com espada, com arma, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Confiança. Esse era o maior tesouro de Davi. Claramente já vimos o que o tesouro de Saul revelou. Ele revelou ira, confusão, inveja. Mas agora vamos ver o que o tesouro de Davi revela das profundezas do seu coração nesse contexto. E vamos lembrar um pouquinho, eu sei que às vezes parece meio cansativo, mas para extrair as observações a gente precisa relembrar. Olha de novo o contexto. 1 Samuel capítulo 18. Um pouquinho antes daqui, no capítulo 17, nós vemos que Davi ganha uma notoriedade ao matar Golias. No finalzinho do capítulo 17, Saul pergunta aos oficiais, quando vê Davi caminhando com a arma indo em direção: quem é esse? Quem que é ele? Quem é Davi?
pessoas não sabiam, não se davam conta. Isso que Davi já tinha tocado diversas vezes para Saul, a harpa. Alguns comentários bíblicos dizem que talvez seja por um lapso de tempo, que Davi era mais novo quando ele tocava a harpa, e quando ele chegou nesse duelo contra Golias, ele já era de mais idade, já tinha crescido um pouquinho mais, e por isso que Saul não reconheceu. Pode ser. Mas Saul não lembrava. Quem que é essa pessoa? Mas também, no versículo 2 do capítulo 18, daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Ele passou a ser notado. Ele passou a ser olha, Davi, agora você fica aqui. Agora você não sai mais daqui. Ele passa a viver no palácio do rei integralmente. Antes ele ia, tocava, voltava para casa, ia para a responsabilidade de pastorear as ovelhas. Mas agora não, agora Davi, você não pode mais voltar para casa, você vai ficar aqui em tempo integral. Você vai servir em tempo integral ao rei. No versículo 3, ele começa uma amizade com Jonatas, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, uma amizade de lealdade. Fora isso, no versículo 5, a habilidade de Davi foi notada e ganha um posto elevado no exército. Olha o versículo 5, tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Então aqui a gente vê Davi saindo da casa de seu pai, do pastoreio das ovelhas, tomando uma notoriedade, fazendo uma obra, uma conquista tão grande que todo mundo ficou de boca aberta. Passa a viver no palácio do rei, a servir em tempo integral, a fazer amizade com aquele que era o filho mais velho do rei, ou seja, era o príncipe, era o próximo na hierarquia para ser rei. E passa a ter amizade leal com Jonatas. E passa a ter um cargo no exército e desenvolver tudo que lhe era lhe dado com tanta habilidade. Mas além disso, o versículo 5 ainda fala: isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Davi passa a ter a simpatia do povo, daqueles que estavam por perto. Agradou todo mundo. Mas não só ali que estava ao redor, ele ganha popularidade em toda a nação. Olha o versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas, frisa aí, todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul. Não era só as mulheres daquela cidade onde eles estavam chegando, saíam de suas casas e Davi, não. De todas as cidades de Israel iam ao encontro, iam até ali para cantar. Ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. E cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aqui eu posso falar que era o ápice. Davi chegou no ápice. Se a gente fosse olhar numa carreira, aquele jovem já chegou rápido, subiu rápido, está no topo. Muitas vezes a gente passa anos tentando angariar posições para conseguir ter um trabalho mais estável. Davi chegou, está lá. E após chegar nesse ápice da sua carreira, inicia-se a saga de Saul contra Davi. Aqui é o ponto, aqui é a convergência, onde as coisas mudam de rumo. E é a partir desse ponto que a gente vai analisar as atitudes de Davi. É a partir daqui que Saul começa a perseguir Davi sem motivo algum. É a partir daqui que Saul começa a atentar contra a vida de Davi sem motivo algum, apenas por inveja. Agora se coloca na posição de Davi. Você está fazendo tudo com êxito, tudo com habilidade.
Você tem reconhecimento de todos, você agrada a todos. Qual que é a sua atitude quando começar a te perseguir? O que eu fiz errado? E é analisando a confiança, o tesouro de Davi, essa confiança inabalável em Deus, podemos aprender com Davi. Podemos aprender o quê? Tem 3 pontos desse capítulo que eu quero ressaltar, que nós aprendemos com Davi. Podemos aprender com Davi que apesar de Davi ter quase sido morto e afastado da presença do rei, sem motivo algum. Olha o versículo 13. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Mais uns versículos um pouquinho desse, no versículo 10 fala que o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Primeiro atentado contra a vida de Davi. Se coloca na pele de Davi. Gente, fui trazido para cá, não posso voltar para minha casa, não tem problema nenhum, estou servindo da melhor forma possível, porque eu sirvo como para Deus. Eu busco fazer o meu melhor, eu busco fazer com habilidade. Estou aqui tocando o que eu costumava fazer. Quando o rei tá com problema, do nada tenta me matar. Alguém já tentou te matar? Você já teve essa sensação do que é sofrer um atentado? Sem saber nem o que aconteceu? Apesar de Davi ter quase sido morto, e logo após ele ter desviado, o que o rei faz? Afasta da presença. Olha, não quero mais você aqui perto. Tentou me matar e ainda me afasta, me tira do posto que eu estava, não entendi. Ele afasta da presença, sem motivo algum, sem entender nada. Qual que é a atitude de Davi? Davi simplesmente abraça a sua nova responsabilidade. Versículo 13 fala: foi afastado de sua presença e deu-lhe um comando de tropa de 1000 soldados. Só que olha o finalzinho do versículo, que Davi conduzia em suas campanhas. Davi conduzia, tá? Estou afastado, os 1000 soldados, vamos conduzir. E nenhuma parte dessa narração, dessa narrativa, descreve Davi questionando: o que aconteceu? Por que não? Deixa eu ficar, não. Fiz algum erro? Tudo bem, vou conduzir. Essa é a minha nova função, eu faço. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas é uma atitude muito parecida com aquela série que a gente estudou de José. José acusado falsamente. Qual que é a tua nova função? Não, agora você toma conta da prisão. Pode deixar essa minha nova função. Sem questionar. Ele assume a sua nova responsabilidade. Mas o versículo 14 também traz outra lição. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Aqui a lição é que Davi serve ao Senhor e não aos homens, pois ele cumpre tudo com êxito. Cara, uma lição muito simples. O que você está querendo dizer? Se coloca no lugar de Davi. Alguém puxa o seu tapete e depois essa pessoa puxou o seu tapete e jogou numa outra posição. Como é que você vai fazer aquela função? Também vou fazer de qualquer jeito. Não quero fazer isso. Cara, perdi toda a confiança dessa pessoa. Pisou na bola comigo.
também estou nem aí se der certo essa campanha aqui, não estou nem aí. Não é assim com o Brinco que faz? Quantos iriam parar, e aqui é mais grave, quantos não iriam parar de arriscar a própria vida por alguém que tentou te matar? Essa é a questão. Davi, você vai conduzir esses 1000 soldados aí nas campanhas, nas batalhas do Senhor. E eu, depois que você me tentou me matar, vou arriscar minha vida por você? Não. Eu vou conduzir, mandar o pessoal lá. Se der certo, deu. Não me interessa. Mas não foi essa atitude de Davi. Ele conduzia, ele ia à frente, ele liderava. Apesar de quase ter sido morto e afastado da presença do rei, sem algum motivo, Davi abraça a sua responsabilidade e Davi continua servindo como ao Senhor. Ele não fica olhando, mas não, estou servindo ao Senhor. Segunda lição que podemos olhar para esse contexto das atitudes de Davi. Apesar de Davi ter sido ungido por Samuel, derrotado Golias, ganhado popularidade, chegado no ápice, olha comigo o versículo 18 e 23. Mas Davi disse a Saul, e aqui o contexto, a gente já leu essa passagem no último domingo, mas vamos relembrar. Saul quer fazer o quê? Está tramando contra Davi. Vou dar minha filha para que ele se case, mas que o motivo dele se casar qual que é? Ele vai nas batalhas do Senhor à frente, porque ele tinha a intenção do quê? Eu não vou matar Davi, mas os filisteus vão dar conta disso. Vou colocar ele na linha de frente e já era Davi. Mas versículo 18: quem sou eu? O que é minha família ou o clã de meu pai Israel para que eu me torne genro do rei? Olha o versículo 23. Daí a filha mais velha passou o tempo, Davi não aceitou. Depois ele oferece outra filha a Davi. E o que Davi responde? Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem, pobre e sem recursos. Mas pera aí, o que a gente está aprendendo aqui? Davi não chegou no ápice, no clímax da sua carreira, não tinha notoriedade, não tinha popularidade. E a sua popularidade era mais do que do rei. Mais do que isso, ele foi ungido por Samuel. Mas Davi continuou humilde e consciente de suas origens. Davi, mais do que ser humilde e consciente da sua origem, ele não se ressente. Davi não se ressente, não guarda rancor, amargura. Amargura do quê? Após Saul ter tentado matar ele. Quantas vezes não guardamos rancor porque a pessoa pisou no seu dedinho? Pisou no meu pé. E vira a cara para o irmão. Davi não se ressente, olha o versículo 26. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Espera aí, na minha versão está escrito isso, na sua também? Ele gostou? É esse o verbo que está aí? Ele gostou? Agradou? Agradou a Davi, ele gostou da ideia. Eu acho que na nossa lógica, no nosso senso de justiça, seria, mas nunca que eu vou ser genro dessa pessoa. Mas nunca. Não quero. Ele tentou me matar. Não perdoo. Não quero conviver. Não, Davi não se ressente. Ele gosta. Qual teria sido a minha atitude? Qual teria sido a sua atitude?
Será que você aproveitaria desse momento e... o quê? Casar com a filha do rei? Ah, sim! Eu sou o cara mais notável de hoje em dia. Apesar disso, eu sou ungido por Samuel. Derrotei Golias, vocês não viram? Comandei tropas, derrotei os filisteus diversas vezes. Tudo que eu faço é com habilidade, eu tenho bom êxito. Eu sou a pessoa mais bem preparada para ser genro do rei. Não foi essa atitude. Ou, por um lado, vamos dizer que, será que a sua atitude seria pensando no ressentimento? Não, isso me agrada, eu quero estar próximo do rei, eu quero estar servindo ao rei de novo, mas servindo ao rei para a glória de Deus. Eu quero estar próximo, restaurar esse relacionamento, tentar, de alguma forma, porque que tem, não sei o que passou na cabeça de Davi, mas o fato é que ele não guardou rancor. E a pergunta que eu faço, qual teria sido a sua e a minha atitude? E um terceiro ponto, quando olhamos para a vida de Davi, apesar de Davi ter sofrido um segundo atentado pelo rei, e aqui a gente entra no capítulo 19, vamos ler até o versículo 11 nesse momento. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi, lembra? Eles fizeram um acordo de amizade, de lealdade. E o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento. E olha, ele fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Aí frisa de novo a palavra toda. Imagina Jonatas reportando isso para Davi. Davi, o negócio é o seguinte, olha aqui, ó, presta atenção. Falei com meu pai. Falei, ó, por que tá fazendo? Não tem motivo algum, ele fez só bem, é um inocente e tal. E ele jurou pelo nome do Senhor que você não será morto. Fica tranquilo. Então Jonatas chamou e contou toda essa conversa. Levou até Saul, e ainda Jonatas faz o quê? Levou, foi, ó, não vai matar, vem comigo, ó pai, Davi está aqui, tranquilo, a gente conversou. Foi Jonatas que levou até a presença. E o que aconteceu? Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Só que passou uns dias, ou meses, não dá para saber, e houve guerra outra vez. E Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mais uma vez, Davi derrotando, e uma grande derrota, mas de novo Davi tendo bom êxito. Brincadeira, tudo que esse cara faz dá certo. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão.
enquanto Davi estava tocando harpa. De novo, mesmo cenário. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. É aquilo pelo canto. Apesar de Davi ter sofrido um segundo atentado pelo rei, só que aqui não foi como a primeira vez, não é simplesmente um segundo atentado. A gente escuta e ouve essa história diversas vezes e nunca para pensar, nossa, vê nos desenhinhos lá, Davi desviando e fazendo aquela carinha de assustado. Oh meu Deus, tentou me matar e saiu de cena. Não é uma cena simples. Não é algo de livrinho de criança que ficou por aquilo mesmo. Aqui é mais sério, aqui tem uma promessa em nome do Senhor. Eu prometo em nome do Senhor que eu não vou matar Davi. Ele não vai ser morto. Saul quebra a promessa e tenta matar. Se coloca no lugar de Davi. Estou servindo, estou tocando, e o que acontece? Tenta me matar sem motivo algum, depois de ter prometido que não me faria mal. Ele me prometeu que não faria mal e fez, quebrou a promessa. Apesar de ter sofrido um segundo atentado pelo rei, apesar de ser habilidoso guerreiro, e lembra, quantos homens foram colocados à disposição de Davi? 1000 homens. Apesar de ele ter à disposição 1000 homens, quantas vezes eles já não lutaram juntos? Eu não fui militar, eu tive baixa, mas temos aqui o Alan, temos o Maramarque. Mais alguém serviu o exército aqui? Não? Eles têm noção do que é servir junto, o pelotão trabalhar junto. Aposto que se tivesse missões, quando eles cumprem essa missão juntos, eles se tornam um grupo como uma família. Tem uma fidelidade um com o outro, um ajuda o outro, um protege o outro. Creio que aqui era a mesma coisa. Esses 1000 homens batalhando juntamente com Davi, eles tinham uma fidelidade a Davi tremenda. Ele tinha à disposição esses 1000 homens. E apesar de Davi ter sido avisado com antecedência que seria morto, a gente viu aqui, na noite que Saul tentou encravar de novo Davi, naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas a sua mulher, Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Se coloca no lugar de Davi. Tá de brincadeira, né? Me prometeu que não ia fazer, quebrou a promessa, tentou me matar. Já deu, chega, não quero mais isso. Era só aquele assobio lá, ó. Pessoal, vamos resolver um negócio aqui, ó. Os caras vão tentar me matar. A gente vai ficar na defensiva, não vai fazer nada, mas se vierem vai ter chumbo. Se vierem, ele não tinha medo. Quando foi oferecido Mical para Davi, que ele... você vai ter que matar tantos 100 filisteus. Davi foi lá e matou 200. Só isso? Vai ter tal campanha. A gente conduz, vai lá. Grande derrota. Davi era habilidoso guerreiro. Davi não tinha medo. Ele teria medo de homens tentando matar? Apesar de ele ter sofrido esse atentado, essa promessa quebrada, apesar de ele ser habilidoso guerreiro, ter à disposição 1000 homens, o que Davi faz? Ele usa desses recursos? Não. Olha o versículo 12. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Davi, sério? Você fugiu? Davi foge sem revidar.
Davi, você não fez nada. Se tentar te matar, é legítima defesa. Não cabe a mim isso. E apesar de todas essas coisas, o que também Davi faz? Olha o versículo 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Davi busca auxílio em pessoas piedosas. Ele não buscou auxílio na sua tropa de 1000 homens. Davi não buscou auxílio nas suas estratégias militares. Davi não buscou auxílio na sua popularidade. Ele não fez uma revolução lá. Galera, eu tenho mais votos aqui, mais popularidade, vamos fazer um voto contra o rei aqui. Não. Como hoje a gente conhece no nosso país, vamos fazer um impeachment. Podia ter feito algo desse tipo. Mas ele foge, procura conselhos de pessoa piedosa. Samuel, é isso que está acontecendo. Vou ficar aqui. Vou esperar o tempo do Senhor. Sem motivo algum. Sem razão alguma. Sofrendo injustiça. Sendo perseguido. Para concluir, todas as atitudes que vemos de Davi refletem o tesouro do seu coração. Refletem a confiança que ele tinha em Deus. Mas isso só foi possível por uma atitude fundamental de Davi. Essa atitude é não vacilar a sua confiança em Deus. Como assim? Abre no Salmos 26. Salmo número 26. Olhando o contexto dessa fase que Davi está passando, essa convergência do ápice dele, onde Saul começa a perseguir Davi por anos, para o resto da vida de Saul. Olhando esse contexto, desse início, dessa fuga de Davi, olhamos que no início do capítulo 20 de 1 Samuel, eu falei para vocês abrirem, eu pulei aqui, volta, segura o dedo aí, volta em 1 Samuel, pulei isso daqui, perdão. Olha como inicia o capítulo 20. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Assim inicia-se o capítulo 20. E olhando o início do capítulo 20, Davi está questionando a injustiça sofrida. O que foi que eu fiz, Jonatas? Que crime eu cometi? E aqui a gente não pode afirmar com precisão, mas a composição do Salmo 26 se encaixa harmoniosamente no início desse período de fuga de Davi. Quando que foi composto o Salmo 26? Não dá para dizer. Mas dá para dizer que foi no início, nessa convergência, nesse início de fuga, nesse período de fuga de Davi. Eu quero discorrer esse salmo nas próximas pregações. Tem muito para extrair desse salmo. Mas vamos agora nessa conclusão olhar somente o versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Sem vacilar. Esse salmo nos faz entender um pouco mais do coração de Davi.
pois ele decidiu confiar apesar das injustiças. A frase descritiva que está aqui, não vacilarei, sem vacilar, eu não sei como está na versão de vocês, no hebraico significa escorregar, deslizar, cambalear. O que Davi está querendo dizer aqui, que apesar da dolorosa opressão de injustiça que estava sofrendo, Jonatas, o que foi que eu fiz? Ele decidiu confiar no Senhor. Isso explica porque ele começa o salmo com um apelo emocional, assim como os questionamentos a Jonatas. Diante dessa injustiça, ele pede uma coisa: Deus, me julga. Me julga. Faz-me justiça, Senhor. Me julga, Senhor. Mostra o que há em mim. Mostra se há algum caminho mau. É a mesma raiz quando você pega o verbo desse versículo 1 e usa lá no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. No hebraico é a mesma raiz. Eu te pergunto, quando você foi caluniado ou injustiçado a última vez? Será que você tentou fazer justiça com as próprias mãos? Ou você disse que não vacilaria? Senhor, eu não vou vacilar tentando fazer justiça com as minhas próprias mãos. Senhor, eu não vou cambalear e ter essa vontade de tentar resolver as coisas. Senhor, não vou escorregar para tentar buscar a justiça do meu jeito. Senhor, eu confio em Ti e eu espero na Tua justiça. Qual é o tesouro que você tem guardado? Qual é o tesouro que você tem guardado? Será que é confiança em Deus? Lembre-se, seu tesouro revela as profundezas do seu coração. Seu tesouro revela as profundezas do seu coração. Espero que Deus esteja trabalhando no teu coração nesse exato momento, fazendo refletir sobre essa palavra e que possamos ser desafiados a buscar o tesouro e ter como tesouro o nosso Senhor Jesus. Amém?